1 Coríntios, capítulo 11. Como eu disse no vídeo anterior, pessoal, eu percebi que o pessoal não estava vendo os meus vídeos, né? Então, ou seja, não estava tendo o alcance que eu projetei que teria, né? E por quê? Primeiro porque a Bíblia tem na internet, na voz do Cid Moreira, e se vocês acompanharem, que nem eu já falei várias vezes, na linguagem de hoje, né? NTLH, pesquisar o capítulo, dá para acompanhar perfeito, é muito bom. E eu quis trazer na versão King James, que é a mais fiel. E aconteceu o que aconteceu, que eu percebi que foi caindo cada vez mais os números, né? De visualizações, até chegar ao ponto de ter 2 visualizações, ou seja, seria as pessoas ter mais consideração por mim que clicou no vídeo para assistir, vamos falar assim, né? Então, ou seja, que fazem parte da minha família. Então, eu vi assim que não estava tendo o alcance que eu pensei que teria, né? E assim, gente, é uma questão para a gente pensar tudo na vida. Se não está expandindo, tem coisa errada, porque tudo tem tendência a ter um grande desenvolvimento, né? Então, um vídeo que ele estoura, vamos falar assim, que nem um que eu vou colocar, que é sobre uma poesia que eu recebi. O vídeo, ele estourou, se pegar o canal do rapaz que publicou essa poesia, ele tem, acho que se eu não tenho nada, 7 vídeos de poesia. E foi um que tem 127 mil visualizações, se eu não tenho nada. E os outros tem 15, 17, que foi consequência do que estourou, porque se não tivesse o vídeo principal, não teria vídeo, o pessoal não assistiria os secundários. Então, ou seja, é algo que é exponencial. Então, se o que eu estou falando não é exponencial, tem coisa errada. Sobre esse capítulo, eu vou ler alguns versículos destacados e fazer comentários, né? O versículo do 1 ao 14 fala sobre a ordem das coisas. Então, como ele é chovendo molhado, vamos falar assim, eu vou falar com minhas palavras, não vou falar o que tá, como foi escrito, não vou ler, né? Porque, que nem eu falei, gente, ler vocês podem ler, né? Tem aí, dá pra ler na linguagem de hoje ouvindo o Cid Moreira, muito bom, mas o que eu quero trazer é além, né? Toda vez que a gente perde a referência das ordens das coisas, as coisas dão errado. Então ele falou sobre a questão de Adão e Eva. Quem veio primeiro, o homem ou a mulher? Pela Bíblia, veio primeiro o homem. E depois a mulher que nasceu da costela dele. Então a origem é o homem. E o que acontece? O homem é para ser líder. Então, o homem simboliza na numerologia o número 1. A mulher na numerologia simboliza o número 2. 2, né? Ou seja, o homem, ele tem tendência a ser uma energia ativa. O homem tem tendência a ser ativo na vida. E a mulher, ela é mais reativa. Ela pode ser ativa? Pode, porque todos nós temos yin e yang. Esse é até um símbolo, se vocês pesquisarem. Ou seja, o homem é ativo e a mulher é mais reativa. Então são complementares. O homem, ele tem uma visão focal. A mulher, ela tem uma visão difusa. O homem é concentrado, vê longe. A mulher tem uma visão difusa, vê perto. Então o homem consegue ver as coisas que estão longe com facilidade. E a mulher consegue ver as coisas que estão perto. Então tudo Deus fez polaridades. Só que a questão que ele falou aqui é o que? Sobre a mulher se colocar, ela esquecer essa hierarquia e se colocar acima do homem.
Então, no relacionamento. Então, a partir do momento. Só que é aquela questão, gente, que eu preciso explicar também. A partir do momento que o homem também não tá sendo líder da casa, ele tá abrindo brecha para a mulher tomar liderança. É onde que tá o erro. Por quê? A sociedade está mudando. E o homem antigamente era muito bruto. Só que o homem está indo para o outro extremo, de extrema passividade. E a mulher está indo para o outro extremo. A mulher está assumindo o mercado de trabalho. Hoje você vê mulheres na gerência de empresas, coisa que não existia antes. Por quê? Porque a mulher está assumindo o papel do homem, vamos falar assim, de liderança. E o homem está virando um banana, sendo passivo na vida. E assim, a questão da ordem das coisas é o que? A partir do momento que a mulher toma liderança, a coisa tá errada, entende? E o ideal, gente, é como eu falei, é caminhar lado a lado, tomar decisão conjunta. Um exemplo que eu dou é principalmente decisão financeira. Quando o homem vai decidir qualquer coisa que envolve dinheiro, o ideal é ele conversar com a esposa. Principalmente decisão financeira, ter conversa, diálogo com a esposa. Por quê? Porque Deus, ele fez o homem e a mulher e não foi à toa, porque o homem tem uma visão lógica e a mulher tem uma visão abstrata, né? Lógica, racional, linha, literal, e a mulher tem uma visão abstrata. Então, às vezes o homem vê de uma forma e a mulher vê de outra, e os dois dialogando, conseguindo ter um diálogo, eles conseguem ser mais assertivo na vida, acertar e errar menos, né? É por isso a importância de conversar sobre tudo que vão fazer, tomar decisão conjunta. Financeiro, entendeu? E lá no final desse capítulo, ele fala sobre o véu. Porque era o que, né? O que simboliza o véu? O véu era para mostrar delicadeza. Vamos falar assim agora, que eu estou querendo trazer uma visão além, né? A mulher, quando ela tem um cabelo longo, simboliza a forma de ela lidar com a vida. Então a mulher com cabelo longo simboliza delicadeza, entendeu? E ou seja, e quando a mulher raspa a cabeça, ou então tem cabelo mais curto, isso aí eu estou falando metafísica, gente. Cristina Cairo, linguagem do corpo, esse estudo que eu fiz. Quando a mulher usa o cabelo muito curto, ela já está querendo ser mais ativa na vida. Ou seja, não está querendo, ela está querendo lidar de maneira mais assertiva. Aí a mulher vai falar, não, eu cortei o cabelo bem curtinho, porque eu quero tomar um banho rápido e já secar, né? Entende o que eu quis dizer? A questão assim, ou seja, isso é atitude de homem. A questão de, nossa, não, é por praticidade, né? Então, praticidade é atitude de homem, entende? Onde que tá errado, assim, não tá errado, forma de lidar com a vida. Então, só que é aquela questão, se a pessoa entender que o porquê que faz as coisas, não faria, né? Isso aí ele também vai falar nesse capítulo. Então, aí versículo 15, mais para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho, ou deveria ser, né? O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Então a questão ali, na igreja de Coríntios, estava tendo esse, né, que é a igreja do apóstolo Paulo, estava tendo essa intriga sobre a mulher usar o véu, não usar e tal. E isso é costume. Então, mas se alguém quiser, versículo 16, discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Então essa é aquela questão, é um costume. Não é, tem que usar o véu, sabe? Não, é costume. Então a questão da igreja que fala assim, não, tá errado se não usar o véu, o apóstolo Paulo deixou bem claro o que simboliza o véu nesse capítulo, sobre a questão da mulher entender a hierarquia
das coisas, a ordem das coisas. Não, porque se eu falar hierarquia ainda é perigoso o pessoal entender errado. É a ordem, entendeu? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Ou seja, o homem ou a mulher? É o homem, segundo a Bíblia, né? Então a questão de liderança, de como lidar com as coisas, pelo certo, é o homem, não a mulher. Tem mulher que é líder hoje em dia? Tem, porque as coisas estão mudando, né? Porque toda mudança vai para os extremos. Então, antigamente, o homem é muito machista e a mulher passiva, muito passiva. Eles não estão em equilíbrio. O que está acontecendo hoje em dia? A mulher é ativa, alcançando cargos que o homem não alcança mais. Quem está estudando praticamente é mais mulher do que homem na sociedade de hoje, né? E o homem está virando banana, vamos falar assim. Porque e a mulher está sendo ativa. E aí, para poder chegar do que? No equilíbrio. Caminhar lado a lado. Então, essa questão do véu da igreja, vocês entenderam o que eu quis dizer. Igreja que usa véu é costume, entendeu? Não tem... e todo questão de imposição de regras, gente, é por falta de consciência. Toda regra, toda lei... Isso aí o apóstolo Paulo já bateu muito nessa carta dele. Se vocês verem meus vídeos de 2 Coríntios, ele fala sobre essa questão da lei. Quanto mais lei, mais pecado, entende? Então, a questão não é lei, não é regras, né? 10 mandamentos, não. O que Jesus ensinou foi outra coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Aí agora ele fala sobre a questão da comida. Eu pesquisei a respeito desse assunto, me aprofundei. Porque, assim, essa questão do álcool, gente, do vinho, é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Porque eu li as 4 passagens na Bíblia que falam sobre esse assunto. E assim, eu não entendo muito bem assim, a questão de Jesus, porque se fala vinho, gente, tem bebida, entende? E o álcool, já se sabe os malefícios que causa. Então, ou seja, o vinho, vamos falar assim, é uma porta para outras drogas. Então, não entendo porque Jesus foi lá e ele poderia ter pegado água e falado, bebam. Essa água é meu sangue, em vez de ter pegado vinho, sabe? Taça de vinho, né? Então ele mas assim, dá pra entender também que é simbólico, né? Mas é aí que tá. Essa questão do simbólico abre muito pra realidade, né? Das pessoas beberem o que foi que aconteceu na igreja de Coríntios. Quem falou aqui, né? Pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Ou seja, lá na igreja de Coríntios tinha a reunião da Santa Ceia. O pessoal ceiava. E isso foi se perdendo por quê? Porque cada um olhava só o seu próprio umbigo. E onde tinha o pão e o vinho, uns comia muito pão e não deixava pro outro. E outros lá bebia tanto vinho que ficava bêbado, que não tinha nada a ver com Jesus, né? Porque era para beber comer o pão e beber a taça de vinho em memória de Jesus. Era para ser simbólico, né? Mas você sabe a questão de tomar uma taça, duas, três, quatro, cinco, né? O que dá, né? Porque a mentira do uma, vamos tomar uma? Não, não é uma. É uma, mais uma, mais uma, mais uma, né? É a mentira. Então, assim, eu fico me questionando essa questão, sabe? Do vinho, né? Tem que examinar, gente. O que aconteceu realmente, né? E que vinho, né? Que vinho é esse, né? Porque uma coisa assim que desencadeou várias coisas negativas. Nas igrejas o pessoal ficar tendo acesso a vinho, sabe? E padre acabar ficando bêbado, literalmente. Que não tem nada a ver com o que Jesus pregou, sabe? É muito polêmico isso aí.
Por acaso vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Ele perguntou, por quê? Porque lá era a questão de uma igreja, né? Não era questão de... Era Santa Ceia, era simbólico, né? Não era pra tá acontecendo isso, né? O pessoal ficar bêbado e gente encher a barriga e o outro ainda ficar com fome, né? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? Porque também, lá na época lá, comida era, né? É que nem eu falei no capítulo anterior, o pessoal comia comida de sacrifício. Porque comida era difícil, né? E gente pobre que ia na igreja acabava só comendo na igreja, porque não tinha comida em casa, né? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? Claro que não, vou elogiá-los. Por isso aquele que comer o pão do Senhor, beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, a pessoa que come demais, ou então que bebe para se embriagar, está envergonhando a Deus. É isso que está querendo dizer. Mas é aquela questão: por que trouxe o vinho? A bebida alcoólica. Entende? Porque é aquela questão: o pessoal vai bebendo e vai perdendo a noção. Desliga uma parte lá, que é o pré-frontal, quando a pessoa bebe bebida alcoólica, e ela passa a ser muito mais reativa e perde o freio. Quando a pessoa bebe e vai ficando bêbada, ela vai perdendo o freio. Por isso bêbado briga, porque perde o córtex pré-frontal, para de funcionar, gente. Isso eu tô falando de ciência, que já é estudo, né? Ou seja, e falou que teve discussão por causa disso, né? E contenda não é de Deus. Portanto, que cada um examine a sua consciência. Ou seja, a gente se fosse para beber o cálice de vinho e comer o pão, é para lembrar de Jesus, né? Em memória de Jesus, para examinar a própria consciência. Então coma e beba do pão do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará julgada a comer e beber para o seu próprio castigo. E ele fala a questão do castigo, que é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Ou seja, o que estão fazendo do que Jesus ensinou, né? Porque se a pessoa ela vai lá e come e fica muito obesa, ela vai ficar doente. E a pessoa que bebe muito bebida alcoólica, fica bêbada, vai ficar doente, né? No caso, já se sabe que a bebida causa cirrose, porque o fígado tem que quebrar a enzima do álcool lá. E a consequência, né? Se a pessoa não já tem uma tendência a ter um fígado fraco, é ter cirrose. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Ou seja, qual que é a questão de ter doutrinação, de um exortar o outro? É porque, gente, a gente vive em sociedade. E se hoje existe a tal da lei, é porque as pessoas não se examinam. Então, não teria julgamento, não teria exortação por parte de outras pessoas se nós seguíssemos a nossa consciência. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para ser do Senhor, esperem uns pelos outros. Esse trem deu tanto problema que hoje em dia o pessoal só vai lá e compra aquela hóstia lá, né, se for na igreja católica, que é um pedacinho bem fininho de trigo, e no pão lá é simbólico, é um pedacinho de pãozinho assim, só para, né, é simbólico, né. Deixaram bem claro que agora é simbólico. O vinho, né, é suco, graças a Deus, agora é suco de uva, né. Não é álcool, mas e é um copinho de café, meio copinho de café para falar, né? Você vê como é que a coisa mudou, né? Por quê? Porque na época lá da igreja lá realmente era para ser fartura. E as pessoas chegaram nesse ponto que usa do jeito que eu falei. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Isso aí é outro ponto, gente, que se vocês não pararem para analisar,
Outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Tem coisas que o apóstolo Paulo dizia à igreja e tinha coisas que ele conversava no particular, que eram... Então, ou seja, tem ofício e tem memorando circular, né? E, é totalmente diferente, né? Ou seja, o memorando circular é para todo mundo ficar sabendo e já um ofício é para aquela pessoa específica, né? Então, o apóstolo Paulo, ele entendia isso sobre ofício e memorando circular. Ou seja, tem coisas, gente, que resolve no particular. Então isso é outra coisa que Jesus ensinou pra gente, a ordem das coisas, né? Resolve no particular. Você vê que não resolveu com a pessoa, chama mais um. E se não resolver, aí você fala na igreja. Então, se a coisa estava desandando, ele fez um quê? Um memorando circular, já falou direto, mandou a carta direto para a igreja, né? Aí, sobre se vocês quiserem se aprofundar, né? No versículo 26, ele fala: porque todas as vezes que comer esse pão e beber este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Da onde que ele tirou isso, né? Dos 4 evangelhos. Aí se vocês pesquisarem, tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, no capítulo 22 e João, capítulo 13, onde está citado essas passagens. Eu li essas passagens, gente, e assim, essa questão do álcool até agora não me desce, entende? Pra mim é uma coisa assim que se eu falar se eu falar que é errado, o pessoal, nossa, né? Então tá errado, não pode falar que tá errado, né? Tá tudo certo, né? Pois é, mas você viu que o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? É o que? Cara, em vez de beber o cálice em memória de Jesus, não, tá bebendo o cálice pra ficar bêbado. É isso, gente. Então, se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. O vídeo ficou longo, mas é como eu falei, gente. Questão de... Eu só estou me aprofundando aqui com vocês, porque questão de ler a Bíblia, eu poderia estar lendo na King James, só que não alcançaria, não está alcançando. Então não é meu objetivo. Meu objetivo é fazer vocês se interessarem pela Bíblia. E ficar lendo, eu já cheguei nessa conclusão, que não é legal, né? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, valeu!